Querido Padre Carlos, nesse dia que o Senhor nos reúne para celebrar uma figura também tão ilustre da Igreja, que é Paulo VI, promulgou em número dos documentos do Vaticano, a Sacrosanto Concílio, deixou pérolas maravilhosas para a vida a dois, através de inúmeros outros documentos, inclusive no campo da bioética. Escreveu o Evangelho Nunciandi, que talvez seja para a igreja hoje um documento ainda a ser aplicado em toda a profundidade, porque fala dessa raiz que nós estamos resgatando da igreja, dela ser, no seu ser, na sua missão, missionária. Não tem jeito de a gente falar de uma igreja que não seja missionária, que não tenha como atitude o amor e que saia para esse mundo ao exercício desse amor que eu constantemente lembro que é um amor para quem não merece. Nós não merecemos o amor de Deus, continuamos a não merecer, porque se fôssemos merecedores, pararíamos de pecar ao sentir esse amor, seríamos fiéis a este amor. É fácil, por exemplo, e muito mais fácil do que não pecar, é ser fiel a uma pessoa. Por exemplo, homem e mulher podem passar uma vida, 50, 60, 70 anos fiéis um ao outro. Mas nós não somos totalmente fiéis ao amor de Deus, porque ainda continuamos pecando, ainda caímos em nós mesmos, não é? Às vezes a gente culpa o diabo, que também colabora bastante, mas geralmente a gente cai em nós mesmos, nasce aquele orgulho, nasce aquele desejo que as coisas sejam fáceis. Mas o Evangelho de hoje não mostra que as coisas serão fáceis. E talvez aqui valha de fato um questionamento para nós cristãos de 2024, o que pretendemos ainda viver mais alguns anos, até onde vale esta pregação do Evangelho, que o desencarna de todos os tipos de sofrimento, mesmo Jesus falando que nós também comungaremos de certo modo, e São Paulo dizendo que os nossos sofrimentos comungam com o sofrimento da cruz de Jesus. Parece-me não soar bem e nada evangélico dizer que, por exemplo, aquele que segue o Evangelho de Deus também não vai ter as provas que Jó teve, ou que esses 12 tiveram ao longo da vida, morrendo na prisão, ou mesmo, de fato, sendo martirizado, perdendo a vida, entregando o seu sangue como o sangue de Cristo. E isso traz para a nossa realidade hoje, em outra forma, numa forma que, de fato, gozamos de certa liberdade religiosa, embora a nossa liberdade religiosa sofre um preconceito muito grande, por exemplo, na defesa da vida, em outras coisas, quando a gente sai para o campo social, mas ainda não somos mortos por ter fé. Mas por que, se não somos assassinados por viver a fé, como foram esses primeiros testemunhas da vida cristã, estamos tão acomodados num evangelho que não envia, num evangelho que não expande, no Evangelho que não cria condições, de fato, que a gente saia do nosso comodismo e faça o verdadeiro papel de Deus, que é espalhar sua vontade. A gente vai falar no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. E para que esse reino aconteça, é preciso que eu aconteça como Deus, eu seja um sinal de Deus. Nós estamos vivendo hoje uma grande crise de um sacramentalismo voltando, ao mesmo tempo nós abandonamos a verdadeira sacramentalidade da igreja. Hoje nós estamos de fato vivenciando muitas vezes, e isso não é errado, Deus em células, e esse fenômeno acontece especialmente com os nossos irmãos, e achamos que viver aquilo em célula, a palavra de Deus meditada, de fato, é o máximo que Deus tem a revelar a cada um de nós. Mas não é. Há o sofrimento dos dias na comunidade,
E a eclesialidade, ou seja, a igreja só é igreja se ela é corpo. Por isso que os sinais sacramentais são sinais sacramentais, são sinais da presença real, visíveis, por exemplo, na fração do pão e do vinho, os demais invisíveis, no testemunho cristão. E é por isso que nós que cremos em Cristo de verdade, somos e devemos ser os combatentes deste cristianismo que se transforma em coach, que não tem relação com a nossa vida íntima, com a nossa vida profissional, que é um cristianismo que evangeliza com bandeira, com camiseta, mas não evangeliza com o coração. É um cristianismo que se diz cristianismo, mas aponta o dedo para o pecado, julga o pecado em vez de apontar, aliás, aponta o dedo para o pecador em vez de apontar para o pecado. Ou seja, ama absolutamente diferente do que Jesus nos amou. E Jesus está seguindo para Jerusalém. E nós sabemos o que Jerusalém fez com Jesus. Proclamou e tinha o desejo que ele se autoproclamasse rei, por isso recebeu ele, e a gente celebra isso no domingo de Ramos, aos ramos, mas diz o Evangelho que jogavam as roupas para que Jesus passasse. Jesus que não entrara num grande cavalo branco, mas com todo o simbolismo do profeta que entra num burrinho, atrelado a tudo aquilo que havia no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento. Jesus entra e em menos de uma semana, ele é confirmado pelas mesmas pessoas que o fizeram rei, como pior que Barrabás. Provando de novo que o desejo de Tiago e de João, lembrado nas Sagradas Escrituras, manifesta muitas vezes o nosso desejo de fugir da realidade por um Deus que absolutamente é mágico e que não conta com essas mãos que fazem mais milagres do que qualquer intercessor pode fazer, porque essas mãos podem realizar o amor todos os dias, quando elas estão abertas a acolher. E esse é o grande milagre de Deus, é mudar o coração do homem. E esse recado de Jesus que está dando para aqueles que estavam com medo de ir. Espera lá, vocês estão com medo? Vocês estão desejando que eu vou chegar a Jerusalém, como é o vosso pensamento, e vou poder dar um lugar a cada um? Não, antes tereis que beber do mesmo cálice. Mas quem bebe do cálice é Ele. O cálice da consumação, quem bebe é Jesus, e deixa-nos para nós o cálice da bênção. O último cálice do ceder é Jesus quem bebe na cruz, para que a gente, olhando para o terceiro cálice, o cálice da bênção, e bebendo deste sangue, que nos poupou aquele da cruz, que cada um de nós também merecíamos um pouco, ou um pouco mais, Ele nos salvou, nos deixando como um sinal de salvação. Por isso hoje o grande compromisso da igreja é estarmos juntos, é nos constituirmos como irmãos, é aquele amor de homem e mulher, porque vocês imaginam se a gente só assistisse pela televisão nosso amor falar. Imagine se nós deixássemos de ir na sua presença real. Diz Santa Teresinha que num tabernáculo Jesus está prisioneiro do nosso amor, aguardando a nossa visita, como um prisioneiro do nosso amor. Imagina a gente fazer a nossa relação com a palavra, com as nossas devoções, de joelhos no chão, lá no quarto da intimidade, falar com o Pai e deixar, por exemplo, de visitar o Santíssimo Sacramento, ou deixar de encontrar Jesus no irmão que passa fome, no irmão que precisa de amor sem merecer, como um dia nós precisamos do amor que não merecemos e recebemos dele. Esse é o desafio para estarmos à direita e à esquerda de Jesus hoje. É um desafio prático,
Porque tudo que é doutrinal, dogmático, teológico, já foi nos revelado em Jesus Cristo. E é muito difícil, sim, eu compreendo, porque eu sou professor de teologia, já dei até, talvez uma das disciplinas mais difíceis da teologia, que é a Santíssima Trindade, mas a Trindade é puro amor, porque nos diz São João, que Deus é amor. Esse é o desafio lançado hoje, para aqueles que já sabem da vitória, bebem do cálice da bênção e não da consumação, e são chamados a ser neste mundo o corpo de Cristo que invade o trabalho, a escola, o lazer, e que não precisa evangelizar com palavras, como vai dizer São Francisco de Assis, só se elas forem necessárias, mas precisa falar com atitude, de onde a minha alegria vem, quem me levou a ela, e o tanto que eu estou contagiado por ela, e todo o esforço que eu faço como um sacrifício e renúncia para mantê-la. Esta é a fé que dá frutos. Não está na superficialidade da pele, nem dos sentimentos, mas se torna a razão daquele que crê. E que a gente tenha essa razão. Nós que fomos avisados que haverá sofrimentos, não podemos chegar inocente diante das nossas vidas e das nossas limitações e dizer assim: ah, Senhor, eu não mereço. Vós bebereis do mesmo cálice que eu bebi. Por isso a gente não deixa de pedir bênção, né? Fala, Jesus, parece que eu ando bebendo mais o cálice da consumação da cruz, que tem gosto de vinagre, do que o cálice da bênção, que tem o sabor do teu sangue na forma do vinho. Talvez a gente pudesse pensar e falar mesmo com sinceridade, porque o Senhor nos deu o cálice da bênção, e essa vitória já está garantida. Mesmo bebendo um pouco de vinagre nessa vida, nada comparado àquele amor que Ele aplicou a cada um de nós. E todo amor que a gente viva com gratuidade, ainda será pouco, até o último dos nossos dias, como forma de gratidão a esse amor que nós recebemos do céu. Por isso, amados, ainda haverá sofrimentos, mas o cálice que nos foi reservado é o cálice da bênção, da vitória, da salvação. Esse é o Deus que nós amamos. Essa é a obra que é feita em nossa vida todos os dias pelo Espírito Santo. E é isso aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.